Mais uma vez, estamos juntos para o nosso estudo em grupo das obras de André Luiz e Chico Xavier. Estamos estudando Libertação. Hoje vamos ver o capítulo 11, Valiosa Experiência. Atento à sugestão do médico amigo, no dia imediato, pela manhã, dispôs-se Gabriel a conduzir a esposa ao exame de afamado professor de ciências psíquicas, no intuito de conseguir-lhe cooperação benfazeja. Pude reparar, então, que a liberdade dos homens no terreno da consulta é quase restrita, porquanto, de nosso lado, Gúbio demonstrou profundo desagrado, asseverando-me, discreto, que tudo faria por impedir a providência que somente seria profícua e aconselhável, a seu parecer, através de autoridade diferente no assunto. O professor indicado era, segundo a opinião do nosso desvelado orientador, admirável expoente de fenômenos, portador de dons medianímicos notáveis, mas não oferecia proveito substancial aos que se acercassem dele, por guardar a mente muito presa aos interesses vulgares da experiência humana. Fazer psiquismo, falou-me o instrutor em voz quase imperceptível, é atividade comum, tão comum quanto qualquer outra. O essencial é desenvolver trabalho santificante, visitar medianeiros de reconhecida competência no trato entre os dois mundos, senhores de faculdades magníficas no setor informativo, é o mesmo que entrar em contato com os donos de soberba fortuna. Se o detentor de tão grandes bens não se acha interessado em gastar os recursos de que dispõe a favor da felicidade dos semelhantes, o conhecimento e o dinheiro apenas lhe agravarão os compromissos no egoísmo praticado, na distração inoperante ou na perda lamentável de tempo. Apesar da oportuna observação, notemos que o esposo da obsidiada não oferecia receptividade mental que nos favorecesse a modificação desejável. Todo o nosso esforço sutil para colocá-lo noutro caminho redundou em fracasso. Gabriel não sabia cultivar a meditação. Embora visivelmente preocupado, comentou o orientador: de qualquer modo, aqui nos achamos para ajudar e servir. Acompanharemos o casal nessa nova aventura. Em breve tempo, entraríamos em contato com o psiquista lembrado. Com muito interesse, como quem sabia de antemão os sucessos que se desdobrariam, Saldanha acompanhou as mínimas providências sem desgarrar-se da jovem senhora. Alguns minutos antes das 11 do dia, encontrávamos-nos todos em vasto salão de espera, aguardando a chamada. Mais 3 grupos de pessoas ali se congregavam em ansiosa espera. Demorava-se o professor em gabinete isolado, atendendo a enfermo mental que se revelava de longe pelas frases desconexas que proferia em voz alta. Reparei que os presentes se faziam seguidos de grande número de desencarnados. Para definir corretamente, a casa inteira mais se assemelhava à larga colmeia de trabalhadores sem corpo físico. Entidades de reduzida expressão evolutiva iam e vinham, prestando pouca atenção à nossa presença. Em vista da férrea disposição de Saldanha, no sentido de manter Margarida sob severa custódia pessoal, o nosso instrutor, alegando interesse na sondagem do ambiente, afastou-se um tanto, em nossa companhia, detendo-se no exame acurado dos consulentes. Acercamo-nos de acolhedora poltrona, em que um cavalheiro de idade madura, dando mostras de evidente moléstia nervosa, permanecia ladeado por 2 rapazes. Suor frio lhe banhava a fronte e extrema palidez, com traços de terror, lhe exteriorizava a lipotimia. Revelava-se torturado por visões pavorosas no campo íntimo, somente acessíveis a ele mesmo. Registrei-lhe as perturbações cerebrais e vi, sobre forte assombro, as várias formas ovoides, escuras e diferenciadas entre si, aderindo-lhe à organização perispirítica. Achava-me interessado em que o nosso instrutor se pronunciasse. Gúbio observava-o meticulosamente,
de certo nos preparando valiosos ensinamentos. Transcorridos alguns instantes, falou-nos em voz sumida. Vejamos a que calamidades fisiológicas podem os distúrbios da mente conduzir um homem. Temos sob o nosso olhar um investigador da polícia em graves perturbações. Não soube deter o bastão da responsabilidade. Dele abusou para humilhar e ferir. Durante alguns anos, conseguiu manter o remorso à distância. Todavia, cada pensamento de indignação das vítimas passou a circular-lhe na atmosfera psíquica, esperando o ensejo de fazer-se sentir. Com a maneira cruel de proceder, atraiu não só a ira de muita gente, mas também a convivência constante de entidades de péssimo comportamento, que mais lhe arruinaram o teor da vida mental. Chegado o tempo de meditar sobre os caminhos percorridos, na intimidade dos primeiros sintomas de senectude corporal, o remorso abriu-lhe grande brecha na fortaleza em que se entrincheirava. As forças acumuladas dos pensamentos destrutivos que provocou para si mesmo, através da conduta irrefletida a que se entregou levianamente, libertadas de súbito pela aflição e pelo medo. Quebraram-lhe a fantasiosa resistência orgânica, quais tempestades que se sucedem furiosas, esbarrotando a represa frágil com que se acreditava conter o impulso crescente das águas. Sobrevindo à crise, energias desequilibradas da mente em desvario vergastaram-lhe os delicados órgãos do corpo físico. Os mais vulneráveis sofreram consequências terríveis. Não apenas o sistema nervoso padece tortura incrível, o fígado traumatizado inclina-se para a cirrose fatal. Sentindo-nos as interrogações silenciosas do olhar, quando a solução possível naquele enigma doloroso, o orientador acentuou. Este amigo, no fundo, está perseguido por si mesmo, atormentado pelo que fez e pelo que tem sido. Só a extrema modificação mental, para o bem, poderá conservá-lo no vaso físico. Uma fé renovadora, com esforço de reforma persistente e digna da vida moral mais nobre, confer-lhe-á diretrizes superiores, notando-o de forças imprescindíveis à autorrestauração. Permanece dominado pelos quadros malignos que improvisou em gabinetes isolados e escuros, pelo simples gosto de espancar infelizes, a pretexto de salvaguardar a harmonia social. A memória é um disco vivo e milagroso. Fotografa as imagens de nossas ações e recolhe o som de quanto falamos e ouvimos. Por intermédio dela, somos condenados ou absolvidos dentro de nós mesmos. O assunto era sedutor, mas talvez para não acordar demasiada atenção em Saldanha e em outros espíritos menos educados que nos contemplavam curiosamente, Gúbio passou a reparar conosco outro caso. Abeiramo-nos de um divã em que respeitável senhora se sentava ao lado de jovem clorótica, parecendo-me avó e neta. Dois espíritos de aspecto sinistro rodeavam a menina, qual se devesse estar custodiada por guardas tirânicos. A matrona, aflitivamente, aguardava o instante da consulta. A jovem, que proferia disparates, não falava por si. Fios tênues de energia magnética ligavam-lhe o cérebro à cabeça do irmão infeliz, que se mantinha à esquerda. Achava-se absolutamente controlada pelos pensamentos dele, à maneira de magnetizado e magnetizador. A doente ria sem propósito e conversava a esmo, reportando-se a projetos de vingança com todas as características de idiotia e inconsciência. Gúbio examinou-a com a atenção habitual e informou: encontramos aqui doloroso drama do passado. A vida não pode ser considerada na conta estreita de uma existência carnal. Abrange a eternidade. É infinita nos séculos infinitos. Esta menina comprometeu-se gravemente no pretérito. Desposou um homem e desviou-lhe o irmão para vicioso caminho.
O primeiro suicidou-se, o segundo asilou-se em fundo vale da loucura. Ei-los presentemente ao lado dela, para a deplorável vindita. Na atualidade, a avózinha preparou-lhe um casamento nobre, receando deixá-la no mundo entregue a si própria. Entretanto, em vésperas de concretização do plano benéfico, ambas as vítimas de outro tempo, mentalmente cristalizadas no propósito de desforra, buscaram impedir a união esponsalícia. O ex-marido, ultrajado, em fase primária de evolução, ainda não conseguiu esquecer-lhe a falta e ocupa-lhe os centros da fala e do equilíbrio. Enche-lhe a mente de ideias dele, subjuga-a e requisita-lhe a presença na esfera em que se encontra. Permanece a pobrezinha saturada de fluidos que lhe não pertencem. Certamente já peregrinou por diversos consultórios de psiquiatria, sem resultado, e vem aqui procurando socorro. Encontrará remédio adequado? Interrogou Eloy sob forte pressão. Não me parece muito bem encaminhada, elucidou o nosso dirigente, sem presunção. Exige renovação interior e, ao que acredito, não obterá nesta casa senão um ligeiro paliativo. Em casos de obsessão como este, em que a paciente ainda pode reagir com segurança, faz-se indispensável o curso pessoal de resistência. Não adianta retirar a sucata que perturba um ímã quando o próprio ímã continua atraindo a sucata. Nós já aprendemos isso. Você tira o obsessor, a pessoa chama o obsessor de volta. Efetivamente, seríamos singularmente favorecidos por ensinamentos novos se persistíssemos no estudo em foco. Todavia, Saldanha, de longe, nos endereçava olhar indagador e era preciso seguir adiante. Buscamos o recanto mais escuro do salão, onde dois homens em idade madura se mantinham em silêncio. De imediato, reconhecemos que um deles guardava indiscutível desequilíbrio orgânico. Muito pálido e abatido, demonstrava sinais de profunda inquietação. Junto deles se encontrava uma entidade desencarnada, de humilde aspecto. Tomei-a por parte integrante da vasta coleção de espíritos perturbados que ali funcionava. Entretanto, com agradável surpresa para mim, dirigiu-se a Gúbio, exclamando de maneira discreta: já lhes identifiquei pelo tom vibratório a posição de amigos do bem. Indicando o enfermo, acentuou: venho aqui na defesa deste amigo. Segundo estarão informados, dispomos de recinto de vigoroso operador mediúnico, sem iluminação interior de maior vulto. Assalariou ele algumas dezenas de espíritos desencarnados, de educação incipiente, que lhes absorvem as emanações e trabalham cegamente sobre as ordens, tanto para o bem quanto para o mal. Sorrindo, acrescentou: nesta casa, o enfermo não é amparado pelo socorrista que vem sem se valer, e sim pela assistência espiritual edificante de que possa desfrutar. Ou seja, se o paciente já vem com um protetor, que vai se haver com o médium, ainda pode ser, se não, não funciona. E por que eu indagasse com respeito ao doente, explicou Gentil. Este companheiro é austero administrador de serviços públicos. Na condição de mordomo e disciplinador, incapaz de usar o algodão da ternura em feridas alheias, adquiriu ódios gratuitos e silenciosas perseguições que lhe vergastam a mente sem cessar desde muitos anos, com perigosos reflexos no sistema circulatório, zonas menos resistentes do seu cosmo físico. Lutando, desassombrado, por reajustar a concepção de funcionários relapsos, mas sem armas de amor na própria defensiva, apresenta consideráveis prejuízos nas veias coronárias. Semelhantes ataques de forças imponderáveis visaram-lhe igualmente o fígado e o baço, que se revelam em lamentáveis condições. Acontece, porém, que a grande corrente de perseguidores, despertados por sua ação enérgica e educativa, conseguiu insinuar dois médicos que o assistem à necessidade de uma intervenção na vesícula biliar, preparando-se-lhe, com isso, um choque operatório que lhe imporá a morte inesperada do corpo. O plano foi admiravelmente bem delineado. Entretanto, pelo bem que existe no fundo da severidade com que o nosso companheiro tem agido,
buscaremos socorrê-lo através do médium que deliberou visitar. Recebi instruções no sentido de obstar a operação cirúrgica e confio na vitória da minha tarefa. Vocês percebem? Ele tinha obsessores porque ele era muito severo, mas ele era bom, porque ele fazia isso com honestidade. Então ele sofria as ações porque tinha reflexo. Mas ele merecia a ajuda porque ele era bom, ele era correto. Francamente, eu gostaria de levar a efeito um exame no paciente para verificar até que ponto havia sofrido os golpes mentais em serviço, mas o olhar de Gúbio se fizera imperativo. Não precisava falar. Cabia-nos a execução de deveres importantes e apreciamos retornar ao Saldanha. O problema de Margarida era complexo e competia-nos enfrentar-lhe a solução de ânimo firme. O obsessor da infortunada senhora, sentindo-nos o concurso espontâneo, acolheu-nos sem desconfiança. Assumindo ares de pessoa superinteligente, comunicou ao nosso instrutor que resolvera solicitar a neutralidade dos serviços espirituais do professor operante. Com fina sagacidade, asseverou que era necessário evitar a piedade do médium e confundir-lhe as observações através de todos os recursos possíveis. Veja só. Em seguida, a elucidação, que me surpreendeu, rogou a presença de um dos colaboradores mais influentes e apareceu diante de nós a esquisita figura de um anão, de semblante enigmático e expressivo. Expedito, Saldanha pediu-lhe cooperação sem rebuços, esclarecendo que o operador da casa não deveria penetrar o problema de Margarida na intimidade. Prometia-lhe, em troca do favor, não só a ele, mas também a outros auxiliares do assunto, excelente remuneração em colônia não distante, e descreveu-lhe com largas promessas quanto lhe poderia proporcionar em regalo e prazeres no cortiço da entidade perturbada e ignorantes, onde conhecêramos Gregório. Olha só. O serviçal manifestou indisfarçado contentamento e assegurou que o médium não perceberia patavinas. Com justificada curiosidade, acompanhei o desenrolar dos acontecimentos. Logo à entrada do gabinete, percebi que a oficina não inspirava segura confiança. O professor pôs-se imediatamente a combinar o preço do trabalho de que se encarregaria, exigindo adiantamento de Gabriel, significativo pagamento. Olhe só, o intercâmbio ali entre as duas esferas se resumia a um negócio tão comum quanto a outro qualquer. É bem sabido. Se você chega para uma assistência espiritual e alguém lhe cobra alguma coisa, saia correndo. Vire as costas. Não é ali que você vai encontrar ajuda. Sem detença, reconheci que o médium se podia controlar de algum modo. Os espíritos que se alimentavam do seu esforço era também facilmente controlado por eles. O recinto jazia repleto de entidades em fase primária de evolução. Saldanha, excessivamente atarefado, anunciou-nos que presidiria de perto os trâmites da ação mediúnica, notificando-nos, prazeroso, que lhe fora hipotecada plena ajuda das entidades ali dominantes. Em razão disso, podíamos analisar os fatos em companhia de Gúbio, recolhendo preciosa lição. Depois de visivelmente satisfeito no acordo financeiro já estabelecido, colocou-se o vidente em profunda concentração e notei o fluxo de energias a emanarem dele através de todos os poros, mas muito particularmente da boca, das narinas, dos ouvidos e do peito. Aquela força semelhante a vapor fino, ectoplasma, e sutil, como que povoava o ambiente acanhado, e reparei que as individualidades de ordem primária ou retardadas que coadjuvavam o médium em suas incursões em nosso plano, sorviam-nas em longos haustos, sustentando-se dela, quanto se nutre o homem comum de proteína, carboidrato e vitaminas. Mal sabia ele que estava dando a energia da própria vida a esses, entre aspas, vampiros, são vampiros. O ectoplasma é o nosso gás, é a nossa energia. Se você não tem competência para produzir mais, você está morrendo.
Examinando a paisagem, Gúbio esclareceu-nos em voz imperceptível aos demais. Essa força não é patrimônio de privilegiados, é propriedade vulgar a todas as criaturas. Todos nós temos ectoplasma, mas entendem-na e utilizam-na somente aqueles que a exercitam através de acuradas meditações. É o spiritus subsimimus, de Newton, o fluido magnético de Mesmer, emanação ódica do rei Shemba, no fundo, é a energia plástica da mente que acumula em si mesma, tornando-a ao fluido universal em todas as correntes da vida, se banham e se refazem nos mais diversos reinos da natureza, dentro do universo. Cada ser vivo é um transformador dessa força, segundo o potencial receptivo e irradiante que lhe diz respeito. Nasce o homem e renasce centenas de vezes para aprender a usá-la, desenvolvê-la, enriquecê-la, sublimá-la, engrandecê-la e divinizá-la. Entretanto, na maioria das vezes, a criatura foge à luta que interpreta por sofrimento e aflição, quando é inestimável recurso de autoaprimoramento, adiando a própria santificação, caminho único de nossa aproximação do Criador. Vendo a cena que se desenrolava, ponderei. É forçoso convir, porém, que este vidente é vigoroso na instrumentalidade. Permanece em perfeito contato com os espíritos que o assistem e que encontram nele sólido sustentáculo. Sim, confirmou o orientador, sereno, mas não vemos aqui qualquer sinal de sublimação de ordem moral. O professor de relações com nossa esfera, inabordável por enquanto ao homem comum, sintoniza-se com as emissões vibratórias das entidades que o acompanham em posição primitivista. Pode ouvir-lhes os pareceres, registrar-lhes as considerações, entretanto, isso não basta. Desfazer-se alguém do veículo de carne não é iniciar-se na divindade. Não é porque ele tem muitas competências mediúnicas que ele é um bom, que ele é um santo, que ele é uma pessoa que conhece tudo, porque ele é primitivo também. Há bilhões de espíritos em evolução que rodeiam os homens encarnados em todos os círculos de luta, muito inferiores em alguns casos, e a eles mesmos, e que facilmente se convertem em instrumentos passivos dos seus desejos e paixões. É uma sociedade. Daí o imperativo de muita capacidade de sublimação, para quantos se consagram ao intercâmbio entre os dois mundos, porque se a virtude é transmissível aos males, não é epidêmicos. Eu vou ler de novo o parágrafo. Daí o imperativo de muita capacidade de sublimação para quantos se consagram ao intercâmbio entre os dois mundos, porque se a virtude é transmissível, os males são epidêmicos. Nesse interim, reparamos que o médium, desligado do corpo físico, se punha a ouvir atencioso justamente a argumentação do assalariado mais inteligente, cuja cooperação Saldanha requisitara. Volte, meu amigo, asseverava jactancioso ao médium desdobravo, e diga ao esposo que nossa irmã doente que o caso é orgânico e simples. Bastar-lhe-á o socorro médico. Não é obsidiada vulgar? Inquiriu o médium, algo hesitante. Não, isso não. Esclareça o problema. O enigma é de medicina comum. Sistema nervoso em frangalhos. Esta senhora é candidata aos choques da casa de saúde. Nada mais. Não seria lícito algo tentar em favor dela? Tornou o psiquista sensibilizado. O interpelado riu-se numa tranquilidade de pasmar e rematou. Ora, você deve saber que individualmente cada criatura tem seu próprio destino. Se o nosso concurso fosse eficiente, não teria gosto de tergiversações. Não há tempo a perder. Notamos aqui que não é porque um médium disse isso ou aquilo que o fato é realidade.
Nós não conhecemos quem são as pessoas que conversam com ele. Por isso é preciso bom senso nas análises. Qual é a vida dessa pessoa? Qual é a índole dessa pessoa? Qual é o bem que ela faz? E esse conselho é plausível ou não? Não é porque uma pessoa é boa, como acabamos de aprender, não é porque uma pessoa é médium, como acabamos de aprender, que ela é boa. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Continuando, a esta altura, Saldanho endereçava-lhe um sorriso de satisfação, aprovando o alvitre e fazendo-nos sentir como é possível enganar a muitos, quando o homem apenas confia na estreiteza da sua própria observação. Perante o quadro que nos era dado apreciar, ousei dirigir-me discretamente a Gúbio, indagando: não nos achamos diante de autêntica manifestação espiritista? Sim, confirmou em tom grave, à frente de legítimo fenômeno, dentro do qual uma individualidade encarnada recebe os pareceres de outra, ausente do envoltório carnal. Entretanto, André, os companheiros de ideal cristão, corporificados na crosta da terra, vão compreendendo agora que o fenômeno em si é tão rebelde quanto o rio encaixoeirado, que rola a esmo, sem comportas, sem disciplina. Jamais endossaremos um espiritismo dogmático e intolerante. É imprescindível, porém, que o clima da prece, da renúncia edificante, do espírito de serviço e fé renovadora, através de padrões morais nobilitantes, construtiva a nota fundamental de nossas atividades no psiquismo transformador, a fim de que nos encontremos realmente num serviço de elevação para o Supremo Pai. Temos aqui um médium de possibilidades ricas e extensas, que, pelo simples comércio vulgar a que se reduziu a movimentação de suas faculdades, não acorda impressões construtivas daqueles que o buscam. Se ele cobra, ele só atrai para si espíritos do mesmo padrão. Por isso que não pode cobrar, não pode ter uma vantagem. O médium não pode ter vantagem com a tarefa que faz. Ou ele cai nessa armadilha. Pode ser um cooperador valioso em certas circunstâncias, mas não é o trabalhador ideal, suscetível de provocar o interesse dos grandes benfeitores da vida superior. Estes não se animariam a comprometer grandes instruções por intermédio de servidores bem intencionados, embora não se vacilam em vender as essências divinas em troca de recursos amoedados da luta comum. A competência mediúnica dele é fantástica, mas não é crível. O caminho da oração e do sacrifício é, portanto, indispensável ainda a quantos se propõem dignificar a vida. A prece sentida aumenta o potencial radiante da mente, dilatando-lhe as energias e enobrecendo-as, enquanto a renúncia e a bondade educam a todos os que lhes acercam da fonte, enraizada no sumo bem. Não basta, dessa maneira, exteriorizar a força mental de que todos somos dotados e nobilizá-la. É indispensável, acima de tudo, imprimir-lhe direção divina. É por essa razão que pugnamos pelo Espiritismo com Jesus, única fórmula, que não nos perdermos em ruidosa aventura. Compreendi os preceitos, os argumentos do instrutor pronunciados a meia voz, e, extremamente impressionado, guardei respeitoso silêncio. O vidente retomou a gaiola física, finalizando a operação simplesmente técnico-mecânica de contato com a nossa esfera, sem qualquer resultado no capítulo da elevação espiritual que lhe melhorasse o ambiente. Abriu os olhos, reajustou-se na cadeira e informou a Gabriel que o problema seria solucionado com a colaboração da psiquiatria. Comentou a situação precária dos nervos da doente e chegou a identificar um especialista de seu conhecimento para que novo método de cura fosse tentado. O casal agradeceu comovidamente e, quando se articulavam as despedidas, o professor recomendou à enferma resistência e cautela ante os estados mentais depressivos. Ainda deu conselhos.
A jovem senhora recebeu as observações com desencanto e a dor de quem se sente alvejado pelo sarcasmo e partiu. Saldanha, à nossa vista, abraçou os cooperadores que tão bem haviam desempenhado a deplorável tarefa. Combinou ocasião de encontro amistoso, a fim de comemorarem o que se lhes figurava significativo triunfo, e em seguida notificou-nos em voz firme: vamos, amigos, quem começa a vingança deve marchar seguro até o fim. Endereçou-lhe Gúbio, triste, sorriso, e com que disfarçava a aflição extrema, e acompanhou-o humildemente. Que triste, não é, meus amigos? Que triste situação. E que gravidade a situação. Quantos médiuns se prestam a essa tarefa? Aqueles que são espíritas cristãos correm menor risco, embora haja aqueles que estão ali também, disfarçados no meio dos outros. Então é preciso muita cautela, é preciso observação, é preciso que se tenha bom senso aos conselhos. Não importa quem assinou a mensagem, não importa quem transmitiu a mensagem, o que importa é a mensagem. A mensagem é coerente, tem fundamento. Como é que a mensagem está escrita? Um espírito iluminado não comete erros, não é verdade? Não diz certos absurdos. Então a gente pega pelo pequeno trecho, não é? Pelo pequeno parágrafo que demonstra quem é que está falando. Vamos aos comentários de hoje. No consultório encontraram a oportunidade de aprender com os pacientes. Um deles, ex-policial, que abusou das atribuições, estava desequilibrado e com ovoides parasitando o cérebro. O remorso abriu-lhe grande brecha na fortaleza em que se entrincheirava. As forças acumuladas dos pensamentos destrutivos que provocou para si mesmo... Desculpa. As forças acumuladas dos pensamentos destrutivos que provocou para si mesmo, através da conduta irrefletida a que se entregou levianamente, libertadas de súbito pela aflição e pelo medo, esse amigo, no fundo, está perseguido por si mesmo, atormentado pelo que fez e pequeno tem sido. Somos condenados ou absolvidos dentro de nós mesmos. Precisamos desses conhecimentos para nos policiarmos e não cometermos erros dessa natureza. O poder é porta para oportunidades de queda. E poder todos têm, seja numa instituição, dentro da família ou do trabalho. Não é verdade? Todos nós temos algum tipo de poder. Como nós usamos esse poder? Não é? Precisamos nos observar. 2. Outro caso no consultório. A jovem que proferia disparates não falava por si. Fios tênues de energia magnética ligavam-lhe o cérebro à cabeça do irmão infeliz que se lhe mantinha à esquerda. Achava-se absolutamente controlada pelos pensamentos dele, a maneira de magnetizado e magnetizador. Estavam unidos pelos seus pensamentos mútuos. Triste situação que nos esclarece muitos casos que temos conhecimento. Perguntado sobre a solução, Gúbio acha difícil, pois somente depois que ela modificasse os padrões, teria chances de se libertar. Pois mesmo que se retirem os obsessores, eles voltarão, como já nos foi explicado em outros casos. Não adianta retirar a sucata que perturba um ímã, quando o próprio ímã continua atraindo a sucata. Os obsessos precisam de educação espiritual constante ou retornam com novos sintomas. Os centros espíritas têm se preocupado com isso? De educação para essas pessoas, educação espiritual, o bom proceder, encaminham para uma atividade positiva, de auxílio, seja ele qual for. É o único caminho, é a vacina. A vacina é o bem, a fraternidade. 3. Outro paciente,
na condição de mordomo e disciplinador, incapaz de usar o algodão da ternura em feridas alheias, adquiriu ódios gratuitos e silenciosas perseguições que lhe vergastam a mente. O excesso de zelo o fez exagerado, disciplinador, atraindo o ódio dos funcionários. Bom senso sempre é melhor que exageros. Tudo que passa dos limites sofre consequências. Você pode ter o mesmo rigor, mas com o bem conversar, explicando à pessoa da necessidade da atitude correta. Esse foi o caso dele. O protetor do paciente acima relata que o médico médium não é honesto. Tem assessoria espiritual que atende aos interesses financeiros do médico médium, mas prevalecerá a assessoria espiritual dos protetores do paciente. O merecimento sempre prevalecerá. Mas o caso dela, ela não tinha protetor, só tinha obsessor. Entraram no consultório. Pôs-se imediatamente a combinar o preço do trabalho que se encarregaria, exigindo adiantamento de Gabriel, significativo pagamento. Portanto, que sirva sempre de alerta, jamais acertar tratamentos espirituais onde haja qualquer tipo de pagamento, Os médiuns corretos não cobram jamais por seus atendimentos. Os espíritos que assessoravam o médium, as individualidades de ordem primária ou retardadas que coadjuvavam o médium em suas incursões em nosso plano, sorviam-na a longos haustos, sustentando-se dela, quanto se nutre o homem comum de proteína, carboidratos e vitaminas. É uma lamentável realidade, não cabe nem comentário, porque no próprio texto o nosso orientador explicou bem o que se passa. 7. Vale observar que cada ser vivo é um transformador dessa força, segundo o potencial receptivo e irradiante que lhe diz respeito. Ele é transformador se ele tiver potencial receptivo e irradiante. Todos podemos ajudar e ser ajudados doando energias ectoplasmáticas, mas sempre por amor e não a troco de valores monetários ou qualquer outro valor. Gubbio fala sobre a mediunidade usada com interesse e a doadora de bênçãos. É por essa razão que pugnamos pelo Espiritismo com Jesus, única fórmula de não nos perdermos em ruinosa aventura. Por isso é tão importante a presença do Evangelho nos centros espíritas. Muitos criticam dizendo que o Espiritismo é ciência e filosofia, e com isso correm o risco de perderem um foco divino tão necessário ao equilíbrio. É só com Jesus, minha gente, não tem saída. Ele nos protege, ele nos orienta, ele nos dá a base da fraternidade. É o único caminho. Então, terminamos mais esse capítulo. Deixo aqui as formas de fazer contato comigo. Aguardo os comentários de vocês, seja aqui mesmo no canal do YouTube, nos comentários, seja por e-mail, o que seja. Vamos trocar ideias. Alertem erros que eu tenha cometido, esclareçam pontos que eu deixei passar. Um abraço e até o próximo capítulo.